o certo à luz da Bíblia? É a comunhão de bens ou a separação de bens? Qual o regime jurídico certo para nós cristãos à luz da Bíblia? Deixa aqui nos comentários também, que eu quero saber o que é que você achava sobre isso. E, inclusive você, se você por acaso for solteira, tá noiva, tá pensando em casar, o que é que você acredita ser o certo? Deixa aqui nos comentários, comunhão de bens ou separação de bens. E eu vou te dizer que eu acredito, tá? Que o fundamento de um casamento que ele já começa com separação de bens, ele não vai bem. O prognóstico dele não é bom. Porque imagina, aquele casal, ele assinou um contrato dizendo que, se a gente separar, é separação total de bens. Qual é o nível de confiança desse casal um com o outro, já que eles já estão começando uma vida a dois com uma separação escrita ali no contrato de casamento? Qual é a unidade desse casal? Então, assim, eu quero que vocês reflitam. Eu não tô aqui para impor uma verdade, eu tô aqui para trazer reflexão para vocês. Sinceramente, será que o futuro desse casal é promissor? Será se eles casaram com uma visão de que vai durar para sempre? Ou será que eles casaram assim, se não der certo a gente separa? E o princípio da comunhão de bens? Não interessa se é total, se é parcial. Não interessa, gente. É comunhão. Primeiro que tudo, eu vejo assim, se eu me caso e eu coloco lá, independente de quanto eu tenha, se eu sou milionário, se eu não sou, mas se eu coloco que é comunhão de bens, mesmo que seja parcial, é comunhão. Então eu já estou de acordo, eu já estou em concordância, em união com aquela pessoa, com aquele regime, com aquela pessoa, com aquela situação que é o casamento, tá? Segundo, que é uma outra coisa que eu acredito, quando a pessoa coloca que é uma comunhão de bens, ela não tá pensando em separar. Sinceramente, ela não tá pensando em separar. Ela colocou lá, coloca aí qualquer coisa, coloca comunhão parcial de bens, porque a ideia não é separar, é viver. É difícil, é desafiador um casamento? É desafiador um casamento, mas a gente casa para viver, para viver para sempre. E se possível, como eu dizia no meu grupo de casados, que nós possamos viver em nosso lar um pedacinho do céu. E sinceramente, no céu há desunião? No céu há falta de harmonia? No céu há escassez e pobreza? Sinceramente. E por que a gente não traz o céu para a terra? Por que a gente não traz o céu para o nosso lar e transforma o nosso lar um pedacinho do céu? Mais uma reflexão que eu quero deixar para vocês. E dito isso, eu quero contar uma história, na verdade duas histórias, dois exemplos da vida real. Eu não criei essas histórias, tá? Que fique claro. Mas para assim, dar um exemplo, mostrar para vocês de fato isso que eu acabei de falar, para argumentar, para embasar na vida real o que eu acabei de falar quanto à separação e comunhão de bens. Eu conheço um casal que eles estão casados assim, mais ou menos há uns 11 anos, tá? E eles casaram, é um casal próximo, então eu sei que o casamento deles foi com separação de bens. Tá? Separação total de bens. Esse casal, um dos cônjuges era rico, né? Tinha um pai tinha propriedades, enfim, tinha condições, era de fato rico, e o outro cônjuge era pobre. E aí, eles casaram nesse regime de separação, acho que total de bens, enfim, mas é separação de bens. O fato é que após 11 anos, quem vê assim de fora, vê que eles não prosperaram, gente. Infelizmente não prosperaram. E quando eu falo em prosperaram financeiramente. É claro que se a gente tá vivo e se a gente trabalha, a gente vai conquistando ali, nem que seja a passos de tartaruga, alguma coisinha. Mas há 11 anos é tempo suficiente para você estar bem. À medida que você realmente assim, tem unidade no seu casamento, né? Casa de verdade, se une, é para você chegar muito longe com 10, 11 anos de casados, tá? E esse casal não prosperaram financeiramente, visivelmente também não são unidos, sabe? Assim, à medida que você
que os anos vão passando, você está cada vez mais unido, cada vez mais empenhado no projeto um do outro. Não vejo isso também nesse casamento, onde há, desde a base, desde o fundamento, separação de bens. Em contrapartida, existe um outro casal que tem apenas 3 anos, gente, 3 aninhos de casados, recém-casados eu posso dizer, e que também era o mesmo caso. Um dos cônjuges era não só rico, mas milionário, enfim, e a pessoa, o outro cônjuge era pobre, diante daquela riqueza, daqueles milhões, era pobre. E eles casaram com comunhão de bens, acredito que comunhão parcial de bens. Olha só, um milionário com uma pobre. Um milionário com uma pobre, com comunhão, nem que seja parcial de bens. 3 anos depois, eles já, acredito que multiplicaram assim em 10 vezes o patrimônio deles, dos dois. Não só o marido cresceu, como a esposa cresceu também. O que é que essa história ela me ensina? Gente, me ensina que esse princípio da união, do compartilhamento, desde a base, ele é poderoso. É claro que não é só isso. É claro que não é só o regime jurídico que vai dizer alguma coisa, mas o regime jurídico já diz muita coisa do casal. Muita coisa. Se há confiança, se a pessoa tá desconfiando que o outro só é interesseiro, se há amor de verdade, tá entendendo? Tu imagina você casar, não, bota separação. O que é isso? Tá desconfiando da índole do seu parceiro, da sua parceira? Entende? Entende o quão é profundo um simples regime jurídico de separação ou de comunhão de bens? O quanto tem sutileza ali atrás de sei lá, falta de confiança, talvez a sensação de que não, ninguém sabe se esse casamento vai dar certo. É totalmente diferente de você dizer vai dar certo. Por quê? Porque nós dois vamos fazer dar certo. Então, dentre os dois, se você é casado, reveja o seu regime jurídico e não só isso, como eu falei, tem que haver unidade no compartilhamento do dinheiro, não só das despesas, das contas, das dívidas, de tudo, gente. Unidade, compartilhamento, crescer em conjunto. Esse é o diferencial. Mas é claro, como eu trouxe, eu sei que vai ter vários comentários aqui. Mas se isso acontecer, a gente tá falando à luz da Bíblia. E a Bíblia é para casar e para durar para sempre, até que a morte os separe, lembra? Então, eu trouxe todas essas histórias para vocês para provar a importância do princípio, desse princípio que tá lá em Gênesis 2:24, da uma só carne, tá? Que, como eu falei, não é só com relação ao dinheiro, é com relação a tudo na vida de vocês tem que aplicar o princípio da uma só carne. E vocês podem ter certeza do quão exponencial será o crescimento de vocês em termos de intimidade, de harmonia, de paz, de felicidade. É uma leveza sobrenatural.